Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, meu nome é Mariana Padovani, eu sou professora da SIM e hoje vou ser host do primeiro podcast de Medicinas de Áreas Remotas da SIM. Nosso convidado de hoje é o Dr. Diego Amoroso, ele é médico especialista em Medicina de Emergência pelo HCFM-USP, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, né, que é a ABMAR, médico do Hospital São Lucas em Fernando de Noronha e instrutor dos cursos ATLS, PHTLS, AWLS e The Difficult Airway Course. Então, hoje nosso tema é medicina de mergulho e a gente vai começar falando dos tipos de mergulho que são mais praticados, os mais comuns. Fechou. Valeu, Mário, pela introdução. Eu só queria falar que, assim, eu não sou nenhum especialista, mega especialista de mergulho, não. Eu sou entusiasta, né? Sou mergulhador avançado pela NAUI, mas eu estou bem longe de ser um especialista em mergulho, mas é uma área que eu sou apaixonado também. Então, vamos lá. Começando a falar pelos tipos de mergulho, vai. Basicamente, são 3 tipos. Tem mergulho livre, que é aquele que você vai de snorkel, mergulho de apneia. É um mergulho que você não usa nenhum aparato para mergulhar, né? Tem o mergulho profissional, que é mergulho de bombeiro, de garimpeiro, enfim, quem usa isso como profissão, que aí já é um outro ramo. E tem o mergulho autônomo, que é esse que a gente gosta, que é colocar o aparelho nas costas e sair para mergulhar, que é o SCUBA, né? A sigla SCUBA chama Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, que é basicamente você ter um cilindro com uma mistura de ar ali dentro, uma mistura de gases, pode ser ar, pode ser oxigênio, hélio, nitrogênio, enfim, com os seus reguladores, um profundímetro e um manômetro. É basicamente isso. Com isso, dá para fazer muita coisa divertida. Dentro do mergulho autônomo, a gente tem meio que uma especialidade, que é o mergulho TEC, que é o técnico, né? Então, nesse mergulho, você não respira ar. Todos os outros você respira ar, assim como o ar ambiente, né? Você respira um ar comprimido. Uhum. Mas no técnico, você respira ou uma mistura de nitrogênio com oxigênio, que é o nitrox, ou heliox, que é hélio com oxigênio, ou trimix, que é bastante comum, que é a mistura dos três, uma proporção aí variável. Isso para você conseguir mais tempo de fundo, mais tempo e mais profundidade, né, no final das contas. Ao longo do podcast aí o pessoal vai entender o porquê dessa mistura. Então, vamos lá. O que seria a medicina de mergulho, assim, um geralzão? Medicina de mergulho, ela tem bastante gente que gosta de falar disso, né? Então, a medicina hiperbárica, a galera que é especializada em hiperbárica, tem uma área só de mergulho e eles gostam muito de estudar isso. Então, é uma sub da hiperbárica também. Assim como é um tema na medicina de áreas remotas, que é uma sub da medicina de emergência, né? Então, esse é o motivo da gente estudar isso na residência, enfim, da gente tentar se aprofundar um pouco mais nisso. Porque a gente, como emergencista, atende também medicina de mergulho. Uhum. O que a gente estuda na medicina de mergulho, né? São doenças relacionadas à atividade de mergulho. Então, doenças relacionadas à profundidade, a doenças que você só vai ter se você for muito para baixo da água, você não vai ter na superfície. Doenças que você não vai ter se você não mergulhar e subir muito rápido. Enfim, doenças relacionadas mesmo à prática de mergulho. Certo. E dentro, assim, da É que medicina... essa é isso que a gente vê, né? Claro que a medicina de mergulho inclui a variação pré pré-evento, inclui o acompanhamento desse profissional, dessa pessoa que sofreu o acidente depois que teve o acidente, no ambulatório e tal, mas para a gente, assim, da medicina de emergência, essa é o ponto forte, né? São as doenças que a gente atende no PS. Uhum. As complicações, né, relacionadas ao mergulho que a gente tem que atuar em cima. Pois é. E, assim, dentro da medicina de mergulho, né, a gente tem a DAM. Daí eu queria que você me explicasse, assim, o que é a DAM, a função da DAM, que é bem importante, né, dentro do mergulho. Sim, a DAN é uma associação que eu acho que tinha que ter uma DAN de todos os esportes, assim, tinha que ter uma DAN da Uhum. escalada, uma DAN de várias coisas, porque eles são uma associação, DAN significa Divers Alert Network, foi fundada lá nos Estados Unidos em 1980 e chegou no Brasil aqui em 2008. A gente tem a DAN Brasil. Eles são basicamente assim, associados que fazem
seguro de mergulhador, cuidam de doenças associadas ao mergulho, treinam equipes médicas, equipes de atletas no mergulho também, prestam assistência assim 24 horas em qualquer lugar do mundo que você tiver. E aqui no Brasil, uma coisa que pouca gente sabe, que eu acho que vale a pena todo mundo saber, é que existe uma hotline 24/7 de médico hiperbárico esperando para você ligar e tirar alguma dúvida de mergulho. Eu estou trabalhando aqui em Noronha, né? Então a gente já atende muito paciente com doença relacionada ao mergulho. E a hotline da DAN funciona justamente para isso. Você atende um cara, sei lá, que está com um trauma de orelha média grave. Você liga lá para a DAN, discute o caso com um médico hiperbárico e vai aprendendo nessa também, né? Eu Nossa, vou deixar o número aí, provavelmente a galera vai ter acesso na legenda, que é 0800 684 9111. anota aí, Vale a pena, galera. mesmo que Pode seja algo que ser, você deixa aí. sabe tratar. Então, esse número salva muito. Mesmo que você saiba tratar, vale a pena ligar. O pessoal da DAN gosta que liguem. E para a gente que está atendendo ali, aprende muito também, né? Ah, com certeza, te dá uma segurança a mais, né? E acho que, além disso, eles têm Pois alguns é. cursos na plataforma, também no site deles, né? Assim, cursos básicos, enfim, para quem tem interesse no tema, nessa área de atuação. Então, vale a pena acessar aí. E agora vem um tema polêmico, difícil, mas que a gente vai dar uma pincelada para conseguir entender depois as complicações do mergulho, né? São as leis dos gases, assim, o basicão do porquê que acontecem as complicações do Beleza. mergulho, né? Então, rápido, assim, resumão de cursinho, vai. São basicamente 3 leis que são mais utilizadas aí na aplicação médica no mergulho, que é a lei de Boyle, que é a relação entre a pressão absoluta e o volume de algum gás. Então, por exemplo, o seu pulmão tem, sei lá, 1.000 ml de volume na superfície. Com 10 metros de profundidade, ele vai ter metade disso. Com 20 metros, vai ter um terço disso. Com 40, vai ter um quarto do volume. Então, conforme vai aumentando a pressão, você vai diminuindo o volume. Então, imagina que você está lá embaixo. Se você estava com 250 ml no pulmão, esses 250 você está respirando, seu pulmão continua respirando com volume residual, volume corrente é bem semelhante ao da superfície. Então, você está inspirando ali 1.000 ml. Quando você chega na superfície, isso vai quadruplicar, se você não for soltando esse ar, se você não deixar esse ar sair. Então, se você, por exemplo, fazer um exercício, eu estou lá a 40 metros, faço uma apneia com 1.000 ml de ar no meu pulmão. Se eu chego lá em cima com esse ar preso, tem 4.000 ml dentro do meu pulmão. E é claro que ele não vai estar mais dentro do pulmão, né? Vai estar no mediastino, no braço, no pescoço, na Uhum. cabeça. E é por isso que tem os acidentes de mergulho. Ah, a segunda lei é a lei de Dalton, que é a relação assim, a pressão total da mistura de gases é a soma de todas as pressões parciais que compõem essa mistura. Então, isso, o pessoal que mergulha, que faz técnica, tem que calcular justamente tudo isso, a soma dos gases que eles estão usando para saber qual que vai ser o comportamento desse gás lá embaixo na sua profundidade, entendeu? Por exemplo, o oxigênio. Se eu mergulhar a 100% de oxigênio, antes de mergulhar, eu ficava com aquele negócio, né? Será que os caras usam oxigênio para ir para a água? Tipo, o que eles usam lá atrás, né? É ar comprimido, 21% no geral. Se ele mergulhar com 100% de oxigênio, com um cilindro de oxigênio hospitalar nas costas, com 6 metros, a quantidade de oxigênio que ele está inalando já é tóxica, ele pode convulsionar, porque ele passa de 1,6 ata de oxigênio, que já começa a ficar tóxico, principalmente para o sistema nervoso central. Uhum. Então, existem diversos relatos de gente que foi descendo com a mistura não ideal para aquela profundidade e fez convulsão e morre lá embaixo mesmo. Então, tudo isso tem que ser calculado antes de ir, né? Sim. Tem a lei de Henry, que é basicamente a solubilidade do gás relacionado à pressão que está sendo exercida em cima desse gás. Por que que isso é importante? Porque a gente respira nitrogênio, a gente respira muito nitrogênio, né? De oxigênio a gente respira só 21%, o resto é nitrogênio. E lá embaixo, com uma pressão bem razoável em cima desse nitrogênio, ele, ao invés de ficar como forma de gás, ele começa a virar líquido. Então, você começa a ter nitrogênio correndo um monte dentro do seu sangue. E Uhum. aí, qual que é o problema? Tanto esse nitrogênio pode fazer um efeito de narcose, você ficar como se estivesse bêbado mesmo lá embaixo, então você perde a noção. Você não sabe se você está de pé, se você está de ponta cabeça, para onde que é a superfície, né? Tanto que tem uma máxima que os mergulhadores falam,
que quando você estiver perdido, segue a bolha, independente do que você achar, segue a bolha. Você está soltando bolha, se ela está indo para aquela direção, segue. Se você acha, mesmo que a sua cabeça estiver falando que aquilo ali é o fundo do mar, porque você fica confuso mesmo. Então segue a bolha que a física não Boa. vai te trair. E além disso, quando você começa a subir, se você sobe muito rápido, todo esse nitrogênio que está no seu sangue, ele vai expandir. E ele vai voltar a ser gás, porque vai ter menos pressão em volta dele. E esse é o problema que acontece quando você tem uma doença descompressiva, que a gente vai falar daqui a pouco. Você tem um monte de nitrogênio que começa a virar gás dentro da sua artéria, dentro da sua cabeça, dentro da sua pele, das articulações. Então, imagina o problema que isso dá, né? Sim, sim. Então, agora a gente vai para a melhor parte do nosso podcast, o mais esperado, que são as complicações, né, do mergulho, o que a gente vai, de fato, tratar como emergencista, né? Então, assim, existem as Boa. complicações, né, que são relacionadas ao descenso, à profundidade e à ascensão, né? Então, vamos lá. Tem várias formas de você classificar as lesões relacionadas ao mergulho, né? Você pode classificar por lesões de bolha ou que não são relacionadas à bolha. Por exemplo, você vai mergulhar, putz, você cai em cima de um cara que estava lá aguardando a superfície, meteu o cilindro na cabeça do cara. É um trauma relacionado ao mergulho, mas não tem nada a ver com bolha. Uhum. Mergulho em água rasa, enfim. Tem outras coisas que não estão relacionadas à bolha. Eu vou falar basicamente os relacionados a barotrauma mesmo. Eu separei alguns aqui, e eu vou começar pelo mais ridículo deles, que é o barotrauma de máscara. É aquela pessoa que não sabe equalizar, e para quem não mergulha, equalizar é você manter a pressão equilibrada dentro de todas as cavidades, do seu nariz, a cavidade da máscara, a cavidade auditiva, principalmente, para você não deixar aquele gás ficar sem compensação. Imagina que acabei de falar do pulmão, né? Assim como acontece com o pulmão, acontece com todas as suas vísceras. Então, ninguém fica tomando um monte de refrigerante antes de mergulhar. Você equaliza bem o seu ouvido quando você está descendo. E se você não estiver conseguindo equalizar é basicamente fazer uma valsalva com o nariz tampado ali. Com o tempo você vai aprendendo a fazer isso sem precisar tampar o nariz. Mas para justamente você equilibrar a pressão dentro do seu ouvido, dentro da sua máscara. E esse barotrauma de máscara, a pessoa esquece disso, ela não solta ar pelo nariz, ela fica tão tensa ali no mergulho que ela esquece. Aí ela faz o mergulho todo sentindo aquela máscara chupar o olho. Quando ela sobe, chega lá no barco, todo mundo percebe que ela ficou com aquela máscara ali do Robin na cara, uma máscara vermelhona, que é um eritema, por pressão mesmo, cria um vácuo ali na área da máscara, que se você não equaliza, você fica com aquela lesão. Aí o tratamento é só esperar passar mesmo, pode ter até sangramento conjuntival, enfim. Se você não equalizar, você faz lesão mesmo. Aí usem essa mesma lógica para pensar nos outros tipos de barotrauma. Eu vou falar do barotrauma de orelha, por exemplo. A Que é o orelha mais comum, média, né? ela é o mais comum. A orelha média, ela basicamente tem ar. Então, quando você está descendo, se você não vai jogando mais ar ali para dentro, o seu ouvido vai enxugando, criando um vácuo, até que pode, inclusive, romper a sua membrana timpânica. Então, você tem que ir equalizando sem sentir dor. O problema é que, às vezes, a pessoa está gripada e ela pagou R$60 mil para fazer aquela viagem de mergulho. E ela não consegue equalizar, porque quando ela joga ar, para em todo aquele edema de aérea que ela tem e não chega no ouvido, não chega na orelha média. Então ela não consegue equalizar, vai descendo, aí sente aquela dor, daqui a pouco, puf, passa a dor. Passou a dor, ela achou que tá tranquila, continua no mergulho, às vezes dá uma tontura, pode ter uma vertigem por conta dessa água gelada entrando na orelha média, mas faz o mergulho tranquilo. Quando ela sobe, ela sente que tá doendo um pouquinho, vai lá no hospital, você vê que tem uma membrana timpânica perfurada, ela vai ficar sem mergulhar por muitos e muitos meses aí. Então, esse é o mais comum de todos. A prevenção é: não vá mergulhar se você estiver gripado. Simples assim. Tratamento para isso: descongestionante, tanto sistêmico quanto tópico, analgesia. E se perfurou membrana, que é o grau 2, você faz antibiótico também. De curiosidade, quanto Barotrauma de tempo, dente, assim, vai. Fala. de curiosidade, quanto tempo que você tem que ficar sem mergulhar depois de um trauma, assim, de um barotrauma de orelha Até recuperar. até Até recuperar a membrana. A pessoa vai ficar ali fazendo oclusão sempre que ela for para a água. Então, tipo, vai tomar um banho de mar, vai tomar banho de piscina, tem que fazer oclusão. Uhum. Algodão com vaselina ou silicone ou óleo e oclui para não cair água lá dentro.
Uhum. E às vezes demora meses para a membrana voltar a fechar, né? Ela se recuperar, cicatrizar. Então, ele só vai voltar quando a membrana cicatrizar, senão pode nunca mais cicatrizar, inclusive, ou ficar fazendo otite de repetição, enfim. Então, por isso o cara só vai mergulhar quando voltar. Mas tem muita gente que mergulha com a membrana aberta e não tá nem aí. Aí vai vendo, vai tendo os prejuízos ao longo do tempo. Certo. Dente acho que é a mais temida de todas, né? O barotrauma de dente, porque, assim, prevenção, primeiro, é fazer uma manutenção no seu dente, ir a cada 6 meses aí no dentista, para ter certeza que não tem nenhuma cárie com gás ali dentro. Porque você Uhum. imagina se você vai afundando, é aquele vácuo que tinha dentro da cárie, vai puxando um ar. Microfissuras ali vão puxando. Na hora que você sobe, aquilo expande. Imagina um ar expandindo dentro do dente, deve ser a coisa mais dolorosa do mundo. Nossa, deve. Então, um amigo contou uma vez que ele estava mergulhando com um cara, quando ele subiu, o cara tinha 7 obturações soltas na boca, por barotrauma de dente. Então, bizarro, né? Nossa. E é um negócio meio Ah, básico, né? Assim, um- tipo, manutenção, assim, então, básica, né? Da higiene. pois é, o problema é, exato, é assim, manutenção da higiene bucal e dentista, né? Então, o problema é quando não se vê a lesão, aí passa e acontece. Dá um medo isso aí. Ah, o próximo, seios paranasais. Seios paranasais é outra coisa que dá um medinho também de acontecer. Porque, primeiro, se você estiver gripado, não vá mergulhar. Lei número 1. Se você está gripado, a sua drenagem dos seios paranasais, elas ficam mais difíceis. Você não consegue drenar totalmente. Assim como você não consegue equalizar conforme vai descendo. Então, o problema dos seios paranasais é que ele não começa a doer na descida. Na descida, vai lá, tranquilo, tranquilo. Quando você começa a subir, aquele ar dentro do seio começa a expandir, expandir, e ele não consegue sair, porque está obstruído o ósseo ali. Só que aí você fica num dilema, né? Você tá ali a 20 metros, 10 metros que seja, e tá doendo pra caramba a sua cara, só que você tem que subir mais. Já tá sangrando, você tá com o nariz sangrando, você tá sentindo gosto de sangue na boca, só que você sabe que o tratamento é sair da água. Só que você Nossa. sabe também que se você tá a 10 metros ali, falta o dobro do volume ainda daquele ar que tá dentro do seu seio paranasal crescer, né? Então você sabe que vai doer muito mais. Dali é só pra Então é pior, uma né? outra situação que eu não quero deixar ninguém com medo de mergulhar, pelo amor de Deus, não quero deixar ninguém com medo, mas é uma coisa que você tem que prever. Então Não, não mas... mergulhe Exato, é pra deixar na gripado, acho memória. que todo Não, mundo vai levar essa não lição para mergulhe casa. gripado. E assim, tratamento, mesma coisa, descongestionante para tentar drenar aquele ósseo, analgesia, não tem muito tratamento específico para fazer. Uhum. Agora, pulmão, imagina que o ar ele vai expandindo em todas as cavidades, inclusive o pulmão. Se você, sempre que você sobe, sei lá, escapou o regulador, você está sem ar, precisa subir rápido. A gente sempre treina a subida rápida de emergência, né? Que é você colocar a mão para cima e subindo com a glote aberta, soltando o ar. Tem que soltar o ar justamente por isso, porque se você não soltar o ar, tá no desespero, sobe em apneia, você vai fazer barotrauma de pulmão. Pode ser só uma hiperinsuflação ali que vai te dar uma, assim, tosse, dispneia, pode dar hemoptise, ou pode ser inclusive uma embolia gasosa arterial, que você insuflou tanto ar no pulmão que escapou para alguma artéria pulmonar, uma arteríola que foi para a artéria e foi para a cabeça do cara. Então, pode ser gravíssimo isso. Então, a primeira coisa que todo mundo aprende quando vai mergulhar é subiu, tem que subir com a glote aberta. Então, fazendo algum som de vogal, né? Ou a, u, tem que deixar a glote aberta, senão você tem que mentalizar que você está expirando o ar, né? Uhum. Então, pode ter lesão pulmonar, que são essas aí que eu falei. Tratamento, basicamente oxigênio. Tem que observar para ver se não tem pneumotórax. Então, fazer um tração point of care ali, descartar que não tem pneumotórax. E a lesão mais grave, embolia gasosa arterial. Que aí você pode ter sintoma neurológico, sintoma de choque, dispneia. Pensa que é como se fosse um corpo estranho dentro da circulação arterial, embolizando para tudo quanto é lado, né? E aí o tratamento para embolia gasosa arterial é recompressão. Você tem que arrumar uma câmera hiperbárica, e aí é hotline da Dan na hora para já acionar o técnico da câmera, porque é uma coisa muito específica. Tentar achar onde tem câmera hiperbárica próximo de onde você está e ir para lá voando. Uhum. Voando assim, rápido, né? Porque voando de avião também não pode. Ah, e o problema da embolia gasosa arterial é que, assim, não dá para diferenciar de doença descompressiva, que é um pior
cenário possível de um acidente de mergulho, né? Uhum. Então, doença descompressiva é o protótipo de lesão, que é aquele cara que estava mergulhando bem fundos, por algum motivo não descomprimiu direito e aquele nitrogênio começou a virar gás. Então, o mecanismo é muito semelhante, né? Isso é extremamente subnotificado no Brasil. Acontece muito, muito, mas pouco se fala. Então, fica muito em off ali nas agências de mergulho e acaba indo pouco no pronto-socorro. Uhum. Porque a maioria é doença descompressiva tipo 1, né? Que você sai do mergulho, 50% dos sintomas que a pessoa tem já vão ser na primeira hora ali, mas ele pode se desenvolver, a maioria deles, em até 6 horas. Se ele começou a demorar muito para aparecer, provavelmente não é doença descompressiva. Uhum. Então, aquele paciente que saiu do mergulho começou a sentir um negocinho. E o que é esse negocinho? Geralmente uma dor no joelho, dor dor nas articulações. Estou falando do joelho que é uma das mais comuns. A mais comum é ombro e a segunda mais comum é joelho. Mas é dor nas articulações no geral. E pode surgir um rash na pele também, um vermelhão, que é justamente por aquelas bolhas que estavam na pele, na microcirculação ali, estarem expandindo. O tratamento também é recompressão e ligar para a hotline da DAN, tentar achar alguma câmera hiperbárica. Uhum. A doença descompressiva tipo 2 já é a mais grave, que é a que mais mata e é a mais rara também. Então, são sintomas neurológicos, né? Aquele nitrogênio que virou gás, foi para a circulação do coração, foi para a microcirculação, foi para a cabeça. O cara faz sintomas muito mais sistêmicos. Convulsiona na água, enfim, já chega hemiparético, emboliza para vertebral, o cara fica com uma lateralização, fica hemiparético, hemiplégico de um lado. Eu acho legal a gente Então, lembrar. é o cenário mais trágico possível, né? Exatamente, é trágico porque não só pelo acometimento neurológico, mas se o cara tem um sintoma desse muito lá embaixo, né, assim, ele vai afogar, né, porque não tem Exato. condição E de... convulsiona. Exatamente, então, assim, a gravidade não é só pela doença descompressiva, é pela doença descompressiva e pelo perigo de afogamento, né, que ela, por consequência dela, né. Pois é, assim, no geral, se você tem sintoma mega agudo, assim, subir, já sair da água com sintoma, provavelmente é embolia gasosa arterial, porque a doença descompressiva demora um pouquinho mais para começar a ter sintoma. Mas sim, o Uhum, cara pode já começar a convulsionar na água, enfim, enquanto está subindo, né? É a situação mais trágica possível. Existe uma conversa sobre recompressão dentro da água para tentar mimetizar uma câmera hiperbárica, né? Mas o tempo que você precisaria ficar lá embaixo, a profundidade, em torno de 40 metros, que você teria que expor essa pessoa. E pensa que você está expondo um cara que está totalmente mole, grave lá embaixo, né? 40 metros de profundidade. Então você teria que ficar horas, às vezes dias, para descomprimir o pessoal que está lá embaixo, por causa dessa recompressão que a gente está tentando fazer no doente. Então, basicamente, não se faz recompressão dentro da água, mas a gente tem que, quando está mergulhando, já tem que saber onde tem uma câmera hiperbárica próximo, para no caso de acontecer uma eventualidade dessa, você já saber para onde correr. Se entra no seu plano pré-evento, né? uhum. No seu planejamento Planejamento, né. daquela atividade. Aham, com certeza. E lembrando que voo, a gente evita voo nas próximas 24 horas depois que sair do mergulho. Mesmo que você tenha seguido o computador, descomprimido tudo certo, você evita voo nas próximas 24 horas pelo mesmo racional, né? Que se tiver alguma coisa ali ainda para você respirar e jogar nitrogênio para fora, deixa jogar, essas 24 horas vão servir para isso. Se você voar antes, você tem o risco daquele nitrogênio expandir, Uhum. porque a gente faz voo comercial, o voo comercial sobe a 30 mil pés, né? Tem muito espaço para expandir esse ar. A gente sente, né, isso na hora que a gente está voando, sente o ouvido tampando, isso tudo é efeito da alteração de volume dos gases. Sim. E, Diego, me diz uma coisa, ó. Por exemplo, pegamos lá uma embolia gasosa, uma pessoa que convulsionou realmente grave, é, parou de convulsionar, conseguiu, assim, estabilizar a parte neurológica, mas para chegar na câmara hiperbárica vai demorar pelo menos umas 48 horas de barco. Eu tenho que manter esse paciente no oxigênio, certo? Certo, tem que manter, assim, o máximo possível, né? Uhum, Máscara não renalante, mantenha 100% de oxigênio, o quanto você conseguir oferecer. uhum, E assim, o que eu não falei para doenças compressivas tipo 1, uma coisa que pode ajudar, que é claro que nada disso tem tanta evidência,
é você fazer uma compressão com o esfígmo ali na articulação que está acometida, com o racional de você talvez aumentar a pressão externa e diminuir o tamanho da bolha, diminuindo o sintoma dessa pessoa. Uhum. E com relação à hidratação, tem alguma evidência de que ela diminui a incidência de doença descompressiva, ou, enfim, diminui a ocorrência da doença descompressiva? Então, você tenta estar no seu melhor possível, né? Condicionamento, estado de hidratação, tudo antes de você mergulhar. O Uhum. cara que está desidratado, está mal condicionado, dormiu mal, bebeu na noite anterior, tudo isso aumenta o risco de ter doença descompressiva. Então a gente tenta evitar isso antes de fazer. Agora, hidratação pós não tem tanta evidência, não tem evidência de que você expandir o cara vá melhorar ou não a evolução desse doente. Então é basicamente suporte de, assim, ABC, né? Garantir via aérea se precisar, ver se não tem pneumotórax, ver a respiração, ver como é que ele tá, ver se não tem lesão pulmonar e tentar fazer só um suporte clínico enquanto você consegue transferir esse doente. E se você for transferir, não tiver opção de transferir por chão, tiver que transferir voando com esse paciente, tem que tentar o mínimo possível de altitude, né? Uhum. O mínimo que a gente consegue pressurizar é em 800 metros, então é basicamente isso que você tenta manter. E é interessante ter essa conversa com o piloto também que for fazer essa remoção. Sim. Comunicar para ele que você precisa do menor altitude segura possível no transporte desse doente. Uhum. Certo. E com relação à narcose? O que Então, é? narcose é basicamente uma intoxicação por nitrogênio. Você começa a descer, 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 chega um ponto que você começa a ter uma intoxicação por esse nitrogênio líquido que está rolando lá na circulação do cara. Então, o efeito é basicamente muito semelhante ao álcool mesmo. Você tem até uma tabela de comparação com os martinis, né? Quantos martinis equivaleriam a tal profundidade? Então, se eu não me engano, são 3 martinis a 40 metros de profundidade. Você fica meio grog mesmo. Então, para evitar essa narcose, você tem que seguir o seu computador. Tem que saber quanto é seguro ficar, qual a permanência que você tem de segurança ali no fundo. Porque o seu computador vai te falar isso, ó, você tem 13 minutos de fundo. Acima disso, você começa a fazer narcose. Então, aí você vai ter que subir, vai ter mais tempo de descompressão. Então, você vai seguindo para evitar que você chegue na superfície ainda com esse excesso de nitrogênio rolando na circulação. Entendi. E E, a ideia é a mesma para tratar, né? Você aumenta o aporte de oxigênio, porque aí você compete. Quanto mais oxigênio você coloca, mais fácil você tira esse nitrogênio. Então, uhum. essa é a ideia também da câmara hiperbárica, né? Você consegue colocar oxigênio a 100%, mas além de colocar 100%, você consegue pressurizar esse oxigênio a 100%. Então, fazendo isso, você consegue competir ali com o nitrogênio e conseguir exalar mais nitrogênio pela respiração, né? Sim, sim. E assim, acho que o nosso último ponto, né, que a gente ia discutir é um negócio, uma pincelada rapidinho, assim. Tipo, basicão, para quem está indo fazer mergulho a primeira vez. O que você levaria no seu kit médico? Então, o kit tem 2 tipos de kit, né? Tem o seu kit individual e tem aquele Uhum. kit que fica no barco. O do barco é obrigatório ter um kit com uma caixa estanque, porque é uma legislação. Você precisa ter o kit e precisa ter cilindro de oxigênio. Nesse kit do barco, geralmente vem um fluxômetro, vem uma máscara não renalante, um ambu ou um respirador manual. Uhum. Não de apertar, né? Aquele respirador que você conecta direto no cilindro. Agora, o meu kit é que eu não tenho cinetose, então eu não incluo antiemético. Mas para quem tem cinetose, meclizina seria a melhor medicação, que é o Meclin, que você toma antes de ir para o barco, né? Você tomar lá vai ter menor eficácia. Então você já toma antes um Meclin. E coisas, tem alguns mnemônicos para ajudar a preparar kit médico, né? Um tema de uma aula toda só disso. Uhum. Mas coisas que eu acho que vale a pena, assim. Putz, você tá no meio da água. Qualquer coisa que você tiver ali vai demorar para você chegar em algum lugar que tem algum recurso, né? Então, a drena é sempre uma boa. Se alguém, principalmente para quem é atópico, para quem já teve reação alérgica antes, se tá no ambiente marinho, a galera almoçando, um livre a bordo ali, que você comendo frutos do mar, pode ter uma anafilaxia. Então, a adrenalina é o tratamento e é fácil de carregar, então eu deixaria uma ampola de adrena com uma seringuinha ali
de insulina, que é o que eu sempre levo. Uhum. Eu levo para tipo a todo lugar, para trilha eu levo, principalmente mergulho que não tem para onde você ir. Medicação no geral, tipo para cefaleia, para náusea, além da mexicina você pode levar Vonal ou a metoclopramida, que também tem melhor eficácia do que o Vonal até para cinetose, mas para profilaxia a mexicina é melhor mesmo. E analgésico comum, e é isso. Eu sempre gosto de falar para galera ter um torniquete no seu kit de mergulho, né? Eu já atendi paciente que no mergulho teve a perna amputada e, cara, você tá no meio do mar, você tem que ter plano B. Se você não tiver plano B, não tem pra onde correr, né? Então, um torniquete num ambiente que você tá mexendo com arpão, tá mexendo com hélice de barco, tá mexendo com um monte de coisa que pode dar sangramento, eu acho que vale levar também. Não sei se você tem alguma ideia mais aí, Mari. Eu levaria um Gelquinho 14 também. Caso tenha um pneumotórax, assim, que na ausculta você já vê já que é pneumotórax, sabe assim? E você tá no Boa, meio já do leva o mar, ultrassom, né? Point of Care e o Butterfly, que dá pra carregar. Pô, o Butterfly também é massa. Mas acho que é esse basicão, Mas assim. eu concordo, eu concordo. Então, kitzinho pessoal, né? Uhum, com certeza. Além dos tipo kit de cuidado, que entra no kit médico também, né? Protetor labial, protetor solar, tudo isso acaba entrando no mesmo bolo, hein? Uhum, certo. Bom, Diego, foi muito, muito bom. Eu fiquei muito feliz de ter feito o nosso primeiro podcast em áreas remotas. Eu já estou louca para Ah, fazer obrigado mesmo. vários, foi demais. E não, já vou estender Obrigado o pelo convite para convite, próximas estou à aulas. disposição. Posso fazer um merchan final, Mari? Claro! Eu tenho dois merchans, na real, né? Sou cheio dos merchans. A gente tem uma empresa que trouxe o AWLS para o Brasil, né? Que é o curso de medicina de áreas remotas, que é a Medexa. Então é Medexa underline med no Instagram, MEDEXA underline med. E a Omni, né? Emergência.omni, que é a minha empresa aí com o Pedro e o Eric, que a gente fala bastante de emergência, fala no Instagram sobre via aérea, sobre emergência no geral. E acho que vale a pena, galera, dar uma olhada lá também. Não, são dois Instagrams que são maravilhosos, vale muito a pena seguir, sim. Muito obrigada, viu, novamente. Valeu, então, E a gente Mari. vai Obrigado pelo marcar na convite. próxima. Boa noite, tchau, tchau.